Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu sou o irmão Flávio Henrique de Melo, da Igreja de Porto Velho, Rondônia. Mais uma vez aqui, estamos para compartilhar de uma obra muito importante, cujo livro é Ministros de Deus. O encargo de hoje é falar sentimentos sobre o capítulo número 6 dessa obra, cujo título é Ser Forte e Corajoso para Conquistar o Reino. Isso, trabalho para aperfeiçoamento e expansão do Evangelho na nossa região amazônica. Foram vários pontos ganhados nessa obra e espero que o Senhor me use, para que eu possa ser útil na transmissão dessa palavra aos irmãos e falar para todos aquilo que o Senhor quer dizer, quer transmitir para nós, principalmente no momento atual. O primeiro ponto desse livro, no capítulo 6, é o mistério de Josué. Josué aqui tem algumas características que são importantes nós destacarmos para entendermos o porquê Josué foi considerado o sucessor de Moisés. Porque o Senhor escolheu ele como sucessor de Moisés. Primeiro, Josué era príncipe da tribo de Efraim. Era um jovem que sabia lutar. Josué era jovem e tinha aprendido a guerrear, mas a sua vitória dependia da intercessão de Moisés. Aqui demonstrava um aspecto da submissão e da obediência de Josué. Josué tinha um outro aspecto importante, que era ser manso, humilde e correto de coração. Josué também possuía o Espírito de Deus. Confiava na palavra de Deus e perseverou em seguir a Deus. Josué foi perseverante, é uma palavra importante para nós, principalmente no momento. Destaca-se, nesse primeiro ponto, algumas ações de Josué. Josué tornou-se auxiliar de Moisés e, posteriormente, líder de guerra. Josué lutou no deserto contra os amalequitas, que representam a ação da carne. Josué conduziu a nova geração a passar pelo Rio Jordão e a entrar na terra de Canaã. Josué teve algumas experiências importantes que nós destacamos aqui. Primeiro, seguia as ordens do Senhor. Josué não confiava em si mesmo. Josué aprendeu a depender das orações e intercessões dos outros. Josué cria que o Senhor ia supri-lo. E, como já disse, Josué perseverou em seguir o Senhor. O segundo ponto é ter o Espírito. Dentro desse capítulo aí, ser forte e corajoso. Ter o Espírito, que significa ter a unção, a comissão de Deus para executar a sua vontade. Na Bíblia sabemos que Caleb, companheiro de Josué, possuía também o Espírito. Um destaque aqui nesse capítulo. No Novo Testamento, sabemos que a realidade do óleo, da unção, é o Espírito, que inclui aí toda a sua divindade, toda a obra de Deus e a humanidade de Jesus também. O aspecto importante aqui, que Josué e Caleb foram dignos de entrar na boa terra de Canaã, pois sobre eles havia o Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, irmãos. Um outro ponto é perseverar em seguir o Senhor. Josué perseverou em seguir o Senhor. Caleb também perseverou em seguir o Senhor. Caleb era príncipe da tribo de Judá. Caleb e Josué, assim como os demais espias, ao total de 12, foram encarregados por Moisés para irem até a terra prometida, a terra de Canaã, a fim de espiarem como que estava a situação lá
a fim de planejarem a conquista da boa terra. Ao retornarem de lá, Caleb e Josué apresentaram o que está lá em Números 13, de 25 a 27, dizendo: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O relatório de Josué e Caleb para Moisés e Arão foi um relatório com palavras positivas, muito embora tivessem visto as mesmas dificuldades que todos os demais. No entanto, os 10 espias apresentaram um relatório destacando dificuldades, as palavras negativas, obstáculos, como se fossem verdadeiros gigantes. Isso, obviamente, não agradou a Deus. Ao contrário de Josué e Caleb, que confiaram na palavra do Senhor. Outro ponto é exatamente o que eu disse: confiar no nome do Senhor. Quando se fala dos gigantes, nessas dificuldades que simbolizam aí os gigantes, isso nos faz lembrar, nos remete à história de Davi e Golias, que era o gigante filisteu que desafiava Israel. Está lá em 1 Samuel 17, de 4 a 10. Só que Davi teve coragem em desafiar Golias, pois confiava no Senhor, e por confiar a força que vem não foi de Davi, mas sim de Deus, Davi conseguiu derrotar Golias. Isso mostra-nos que devemos o quê? Confiar no Senhor, invocando o seu nome, para que nós, assim como todos esses que mostraram, possamos experimentar Deus em realidade e vida, ganhando essa vida cada vez mais para nós. A luta contra os gigantes, os filhos de Anak, é comparada hoje à luta contra os principados e potestades, irmãos. Nós sabemos que a palavra diz que não devemos nos preocupar com a luta contra a carne e sangue, porque não é essa a que nós devemos nos ater, mas sim contra os principados e potestades, que são os grandes vilões, né, que reinam exatamente nesse hoje chamado mistério da iniquidade. Temos que confiar na palavra de Deus. Um outro ponto. De todos os espias lá, apenas Josué e Caleb confiaram. E apenas eles sobreviveram e entraram na terra de Canaã. Sabemos que, apesar de tudo isso, né, Deus atendeu a intercessão de Moisés e preservou ali, perdoou, né, preservou o povo de Israel, que estava influenciado pelos 10 espias, apesar de, né, toda ali a notícia dada por Josué e Caleb. Eles confiaram nos outros 10 e não no Josué e Caleb. Mas eles não sobreviveram, eles pereceram pelo deserto, e como foi dito já, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. É interessante, irmãos, aqui a gente orar, né? Quando nós estivermos diante dessas dificuldades, desses gigantes aí, nós chegarmos para o Senhor e reconhecemos a nossa condição pequena, a nossa fragilidade, que nós não temos força, mas que o Senhor permita, né, a ação dele e que nós deixemos, então, o Senhor dizer, né, o Senhor lutar por nós, o Senhor derrotar os gigantes. Mas nós precisamos confiar no Senhor, precisamos acreditar no Senhor. Como é que o Senhor vai fazer isso se nós não acreditamos, se nós não confiamos nele? A nossa confiança não pode ser aquela confiança, né? Confia e não confia, entrega ou não entrega. Ou você entrega ou você não entrega. Com o Senhor não tem o meu termo, né? O aspecto seguinte, falando do encorajamento. O encorajamento foi importante aqui na história de Josué. Primeiramente com Moisés e depois com o próprio Deus. Quando Moisés é morto, né, está morto, e aí vem a sucessão dele por Josué, Deus fala a Josué o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo à terra que te dou aos filhos de Israel. Josué 1, versículos 1 e 2.
Deus ainda encoraja Josué dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué precisava ser encorajado, diz a palavra, mas não porque Josué era fraco, não porque Josué não tivesse coragem para avançar nessa batalha de conquista da Terra Prometida, mas porque Deus sabia que era uma guerra e que essa guerra não seria fácil. E Josué, confiando no Senhor, foi corajoso e submeteu a sua liderança. E por esse motivo conseguiu, juntamente com Caleb, entrar na Terra Prometida. Nós temos um outro ponto de destaque para a unidade e unanimidade. Essa conquista da Terra Prometida, quando vemos lá em Josué 1:16 e 22, 1-4, que aquelas tribos ali mostraram, junto à liderança de Josué, um aspecto da unidade e o aspecto da unanimidade. Como se verifica nessas menções aqui de Josué 1:16 e 22, 1-4. Tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Ora, toda essa tribo ali submetida a Josué, a sua condução, não disseram, não murmuraram, não reclamaram das dificuldades ali. Mostraram, juntamente com Josué, esse espírito de unidade e unanimidade. E Josué permaneceu com eles, né, até que todos tomassem posse da herança do Senhor, que lhes havia prometido e que lhes foi dado. Então, essa unidade ali, essa unanimidade, mostra de que isso é essencial para que haja realmente a força de Deus agindo no meio de nós contra o inimigo. E a igreja precisa estar unida nesse aspecto, até que todos se acheguem à herança e todos conquistem mutuamente, né? Todos conquistem se encorajando aquilo que o Senhor nos reserva para nós no reino, como fez Josué. Nós não podemos esmorecer, não podemos nos deixar vencer pelas dificuldades, irmãos. Nós temos, destacando também, as riquezas na terra de Canaã. Era o que o Senhor mostrava para as pessoas, mas as pessoas às vezes não entendiam aquilo ali, não viam esse aspecto da riqueza. Essa riqueza representa aquilo que nós vamos conquistar nesse reino. Mas nós podemos desfrutar dessa realidade hoje se nós vivemos no Espírito. Algumas palavras são importantes colocar para a gente entender, para a gente compreender aqui o significado e o contexto de cada situação. Primeiro, os mananciais. Os mananciais representam aqui, está lá em Deuteronômios 8:7, o Deus Pai, Deus Pai, né? As fontes nascentes é o Senhor Jesus, Filho. Os rios e ribeiros, o Espírito. Em resumo, Deus, a partir daí, está acessível e disponível para nós a partir da morte de Jesus na cruz. À medida que Jesus morreu na cruz, a rocha abriu uma fenda e o Espírito pôde sair para nós e nos dar vida, vida em abundância. Ao desfrutarmos do Espírito, contatamos o Senhor Jesus como a fonte de vida e o próprio Pai. Nós desfrutamos da própria Trindade, irmãos. Olha que riqueza, né? Nós temos também outra riqueza lá, que é o trigo e a cevada. O trigo e a cevada no Novo Testamento representa o Senhor Jesus, que é o grão de trigo, que foi semeado para gerar muitos frutos. A morte é simbolizada aí pela semeadura do Senhor, que resultou na multiplicação da vida de Deus. A cevada é a multiplicação da vida, o alimento e provisão. A cevada prefigura a ressurreição de Cristo, pois é o primeiro cereal que surge após o inverno para ser colhido. A figueira representa a fé. Devemos dar frutos para Deus.
Cristo, a boa terra, provisão para as nossas necessidades. A romeira produz a romã. Ela representa a abundância da vida divina. Quando amadurece, a casca se rompe e as sementes são lançadas. É a vida divina espalhada. A vide é a videira, é a vida de Deus, disponível para nos alimentar e nos alegrar espiritualmente. As oliveiras, elas produzem as olivas, que geram o azeite, que é a base do óleo sagrado da unção. O azeite aí representa o Espírito Santo. E, em razão disso, nós concluímos que toda essa riqueza só é possível desfrutar se nós estivermos no Espírito, para que isso seja realidade hoje. Mas nós não conseguiremos desfrutar isso, irmãos, se nós não negarmos a nossa vida da alma, deixando a incredulidade, a desobediência e a murmuração de lado. O último aspecto aqui é que o reino é tomado por esforço. Nada é sem esforço, irmãos, muito menos as coisas do Senhor. Principalmente, né? Devemos ter a mesma disposição de Josué e Caleb. Precisamos entender que herdar o reino do Senhor, herdar o reino de Deus, requer um esforço da nossa parte. Precisamos exercitar a nossa fé, ganhar a palavra cada vez mais em nossa vida de forma real e efetiva. Deixar a nossa vida da alma, esquecer de murmuração, incredulidade, desobediência, figurinhas. Temos que ser práticos na palavra, irmãos. Transformar a realidade de Deus em nossas vidas. Fazer isso ser efetivo. Como que podemos fazer isso? Hoje nós temos que pregar o Evangelho, levar a vida divina, invocar o Senhor Jesus, comer e beber da palavra de forma abundante, sem receio do excesso. O excesso da palavra de Deus nos traz a vacina contra a iniquidade. Hoje nós temos a comportagem que está aí na vanguarda, né? Avançando aí essa luta diária, nessa batalha, nesse bom combate para espalhar o Evangelho. Temos o Bucafé, temos as ferramentas virtuais que traz uma infinidável soma de mensagens, palavras fundamentais, palavras proféticas pelos irmãos que estão à frente de nossas lideranças. Irmãos, encerro aqui com uma mensagem tirada lá do livro, que diz o seguinte: no capítulo 6, do qual nós falamos hoje, o Senhor deseja voltar, e para isso conta conosco. Sejamos fortes e corajosos. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, espero que todos possam curtir esse vídeo, né? Possam compartilhar, possam estar se inscrevendo no canal, possam estar ativando os sininhos das notificações, né? Deixe lá comentários no chat, pulverize essa mensagem, né? Que muitas pessoas possam ganhar isso e seus corações possam ser tomados pelo Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos e até mais.